Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu tenho recebido novos seguidores e muitas pessoas curiosas sobre essa parte espiritual e eu percebo que eu recebo umas perguntas bem básicas, né, sobre espiritualidade, espiritismo. Eu não me considero espírita, me considero espiritualista independente, porque eu não gosto de ter vínculo com nenhuma religião, não gosto de me colocar em caixinhas, me interesso pelo espiritismo, né, pelo kardecismo, me interesso também por religiões de matriz africana, me interesso pelo budismo, gosto de ler um pouquinho sobre tudo, tenho interesse em vários temas, então eu vou trazer aqui para vocês alguns livros que eu acho relevantes, em especial para quem está começando a conhecer esse universo agora. Vou trazer alguns livros espíritas que eu acho que são a base para quem está começando agora, são livros essenciais de você ler. Então, por exemplo, o Livro dos Espíritos, do Kardec, a meu ver, é um livro imprescindível. Todo mundo que é espiritualista, que é kardecista, deveria ler. E mesmo quem não é kardecista, mas quem sente afinidade com espiritualidade, deveria ler. Porque é um livro com mais de 1000 perguntas e respostas. Então toda a base do espiritismo está ali. E vocês conseguem ler o livro e conseguem também ouvir o audiolivro. Aqui no YouTube vocês encontram o audiolivro do Livro dos Espíritos. Também recomendo o Livro dos Médiuns, tem esclarecimentos super importantes, também é um livro do Kardec. Recomendo a obra O Consolador, que é uma psicografia do Chico Xavier, é uma obra do Emmanuel, né, psicografada pelo Chico Xavier, é um livro de perguntas e respostas sobre ciência, filosofia, religião. A meu ver, é um dos livros mais importantes do Chico, porque é como se ele fosse um complemento do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele foi escrito no século XIX, então muita coisa naquela época ainda não podia ser dita, muita coisa não tinha sido descoberta, né? Então, a meu ver, o Consolador é como se fosse um aprofundamento do Livro dos Espíritos, porque lá você consegue encontrar perguntas mais específicas que permitem esse refinamento no Livro dos Espíritos. Também indico a obra A Caminho da Luz, que é uma obra psicografada pelo Chico, também é do Emmanuel. Essa obra, gente, é maravilhosa, porque é a história da humanidade pela ótica espiritualista. Então, desde o começo da história da Terra, até o início das civilizações, até os dias atuais, assim, você vê toda a história da humanidade contada por essa perspectiva espírita. Então é incrível, é um livro belíssimo. Na minha opinião, um dos livros mais belos do Chico Xavier. O Chico Xavier tem mais de 500 livros, a maioria eu não li, então estou trazendo aqui alguns que eu li, que eu acho que são relevantes principalmente para quem está começando. E um outro livro que é clássico, gente, para quem não entende nada de espiritualidade, quer entender como é que funciona o processo de desencarnação, como é que é a chegada na quarta dimensão, no mundo espiritual, como as coisas funcionam ali, principalmente para quem está vivendo um luto e não entende nada de espiritualidade, quer entender o que acontece depois da morte. Um dos livros mais básicos e que é extremamente profundo também, um livro incrível, é o tradicional Violetas na Janela, que é um livro que já salvou muitas pessoas da dor do luto. Inclusive, gente, os livros da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho eu recomendo todos. Para quem quer conhecer a espiritualidade de um jeito gostoso, fácil, simples e acessível, os livros dela são incríveis porque a espiritualidade é retratada de forma prática através de histórias, então é muito gostoso de ler. Eu li a maioria dos livros dela, mas esse é o essencial, esse é o mais básico de todos que eu recomendo, principalmente para quem está começando, Violetas na Janela. Vocês também encontram um audiolivro, encontram também a versão radionovela espírita desse livro aqui no YouTube. Esses livros que eu indiquei para vocês estão todos aqui no meu Kindle, mas eu tenho alguns livros em pessoa física, alguns livros impressos aqui que também são bem legais, eu recomendo para quem puder ter. Esse livro, Somos Todos Médiuns, do Carlos Bacelli, ele é um livro bem legal porque ele disseca o Livro dos Médiuns de uma maneira mais simples, mais popular. Então, para quem quer entender de mediunidade, para quem quer saber como usar a própria mediunidade a favor, esse livro tem conceitos bem interessantes, bem didáticos. Fica aqui a minha recomendação.
Tem outro livro do Carlos Bacelli que também é muito legal, que chama O Evangelho de Chico Xavier. Esse livro, ele reúne vários trechos de falas que o Chico Xavier teve ao longo da vida. Então, por exemplo, o trabalho é remédio para muitos males do corpo e da alma, mais para os males da alma. Quem procura uma ocupação útil, seja ela de que natureza for, foge às ciladas que os espíritos obsessores armam para os homens na terra. Enfim, é um livro de frases do Chico, é um livro lindo, é legal assim da gente já acordar, fechar os olhos e abrir o livro e ver a frase que sai, ou o texto que sai, tem muita coisa legal. É bem interessante, principalmente para quem está começando e quer conhecer os principais ensinamentos do Chico Xavier. Então fica aqui a minha indicação. Agora, continuando sobre espiritualidade, mas não falando mais do espiritismo, né, de Chico Xavier, de Kardec, tem um livro clássico, que é O Poder do Agora, que eu acho que todo mundo conhece, que é do Eckhart Tolle, e tem esse outro que é Praticando o Poder do Agora, que é uma visão mais prática, justamente exercícios práticos sobre o poder do agora. Então super recomendo os dois livros, acho que são obras clássicas que quem está começando a entender sobre espiritualidade agora precisa ler para abrir a consciência, para entender a importância da presença. Então fica aqui a minha recomendação. Tem também os livros do Osho, claro, né, sobre espiritualidade, o principal que eu sempre recomendo para vocês em quase todos os vídeos. Quem me acompanha aqui há mais de 10 anos está cansado de me ouvir falar nesse livro, que é o famoso Aprendendo a Silenciar a Mente. É um livro, não é exatamente sobre espiritualidade, mas fala de meditação, da transcendência da mente. Então é um livro que explica como a mente funciona, como é que a gente pode fazer para não se identificar com a mente. Então muitas das coisas que eu falo para vocês em vários vídeos eu tirei daqui, dessa obra clássica do Osho, Aprendendo a Silenciar a Mente. Depois temos também outro livro que eu adoro. Tem muitos livros do Osho que eu adoro, mas esse é um livro, esses livros que eu estou recomendando, a meu ver, são mais básicos para quem está começando. Se vocês quiserem, posso fazer um outro vídeo só com recomendações de livros do Osho. Já tem um vídeo aqui no canal só de indicações de livros do Osho, mas eu preciso atualizar, porque eu li bem mais depois. Outro livro que fala de espiritualidade, mas de maneira indireta também, é do Osho, é Corpo e Mente em Equilíbrio, que também é outro livro fantástico, super gostoso de ler, é fácil, é acessível, é fácil de entender. Então fica aqui a minha recomendação do Aprendendo a Silenciar a Mente e do Corpo e Mente em Equilíbrio, numa visão mais básica, tá, gente? Porque tem muita coisa para indicar, eu tive que selecionar o que eu acho que é imprescindível para quem é principiante. Além disso, eu recomendo muito as radionovelas espíritas que vocês encontram, a maioria delas estão aqui no YouTube, é só digitar radionovela espírita, vocês vão encontrar várias playlists. Eu mesma acho que eu tenho uma playlist de radionovela espírita aqui no canal, é só vocês darem uma olhadinha, tem muita coisa legal. E a gente acaba aprendendo muito quando a gente ouve histórias, fica mais fácil da gente entender os conceitos espirituais quando a gente ouve algumas histórias e a gente entende como a espiritualidade atua na prática. Então fica a minha indicação também para vocês ouvirem as radionovelas aqui no YouTube. E tem também as indicações de filmes, tem muitos filmes espíritas, eu vou indicar aqui os principais. Então o filme Nosso Lar, que é um clássico. Hoje em dia, se não me engano, vocês encontram o Nosso Lar só no streaming da Disney, tá? Tem também o clássico Ninguém é de Ninguém, que é uma obra da Zíbia Gasparetto, uma obra maravilhosa que foi transformada em filme recentemente. Vocês encontram na Max e na Apple. Tem também Os Mensageiros, que estreou recentemente, vocês encontram na Disney, é uma obra do Chico Xavier, então é fantástico, é um complemento do Nosso Lar, né? Então para quem tiver interesse, super indico o Nosso Lar e Os Mensageiros, ainda mais se você está começando, vai te ajudar a entender bastante sobre espiritualidade, obsessão espiritual, umbral, mediunidade, tem todos esses conceitos nesses filmes, né? Tem também um outro filme que é fantástico, que se chama Predestinado, que fala sobre o médium Zé Arigó. Ele é interpretado pelo Danton Mello, então é um filme brasileiro, ele é interpretado pelo Danton Mello e o Zé Arigó recebia o Dr. Fritz. Então nesse filme Predestinado a gente conhece a história do Zé Arigó, como é que era a canalização, enfim, é bem legal, super recomendo, chama Predestinado. Depois temos um outro clássico, que é o filme Kardec, que se não me engano vocês encontram na Netflix, que é a história do Kardec, o surgimento do Livro dos Espíritos, também é excelente. Também indico o filme sobre a vida do Chico Xavier, que é belíssimo, eu quase morri de tanto chorar, é maravilhoso. Assistam ao filme da história do Chico Xavier, tá na Prime Video.
E tem também um outro filme maravilhoso sobre a vida do querido Divaldo Franco, que se chama Divaldo, o Mensageiro da Paz. Esse filme, se não me engano, só tem no YouTube, vocês não encontram em nenhum streaming, tá, gente? Vocês encontram numa qualidade meio ruim aqui no YouTube, mas é o que temos pra hoje, tá? Então, pelo menos aqui vocês encontram e podem ver gratuitamente. Tem também o filme dos espíritos, que vocês podem encontrar na Globoplay, não sei se tem em outros streamings, eu sei que tem na Globoplay, que é a história de um cara que ele perde a esposa, e aí ele pensa em atentar contra a própria existência, ele tem acesso ao livro dos espíritos, e esse acesso revoluciona completamente a vida dele, muda a cabeça dele. Então é um filme super bonito, super emocionante, vale a pena vocês assistirem. Enfim, gente, tem muita dica, muito filme interessante, tem mais de 500 obras do Chico Xavier, tem as obras do Kardec, as obras da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, enfim, tem muita obra fantástica, psicografada, tem muita coisa interessante. Mas nesse vídeo eu tentei fazer um compilado rápido das obras principais para quem é principiante, porque vira e mexe eu recebo perguntas muito básicas sobre espiritualidade, o que me fez perceber que as pessoas não têm conhecimento do básico e que tem muita gente nova chegando e que não sabe nada sobre mentor, não sabe nada sobre desencarnação, para onde a gente vai quando a gente morre, eu posso ter contato com um parente quando eu durmo. Então essas perguntas todas vocês encontram no Livro dos Espíritos e como complemento na obra O Consolador, e também vocês veem a exemplificação dessas obras nas radionovelas espíritas e nos livros da Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Então é isso, gente, espero que esse vídeo tenha sido útil para alguns de vocês, principalmente para quem está começando a estudar sobre espiritualidade agora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui para mim, compartilha com seus amigos e, claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Um grande beijo a todos e até os próximos vídeos. Não se perca no caos da mente, nas leis que são de dentro pra fora. A verdade se revela tão transparente. O que está fora reflete o que há dentro. No espelho do universo tudo se alinha. Na meditação encontro o meu centro. Na calma da alma a cura caminha. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está na intuição. Entre o silêncio e a inspiração vem a iluminação. A solução, lei de vibração. Tudo está em movimento, tudo vibra. Veja só, no pote de ouro do olhar para dentro, a verdade brilha, ilumina o centro. No ritmo do pulso encontro meu rumo, na dança do ser sou mais do que vejo. Cada batida é um passo a um mundo onde o amor próprio é o segredo. Escute o coração, não o cabeção. A resposta certa está